Fala aí, pessoal, a gente vai continuar se debruçando aqui sobre outras origens fictícias. A gente vai analisar agora os estoques, né? Vamos analisar sob a perspectiva dos estoques outras origens fictícias, outros suprimentos não comprovados. Estoques é um grupo patrimonial importante, afeta custo, afeta resultado. E a primeira lição que a gente precisa é saber como é que a gente registra um estoque. Então eu preciso trazer essa lembrança aqui da contabilidade geral para você, quais são os valores que a gente vai incluir na contabilização dos estoques e aqueles valores que a gente não vai incluir. Porque esse processo de custear os estoques é fundamental, é o início de tudo, tá? Então a gente costuma incluir no valor do custo dos estoques aqueles valores que não serão mais recuperáveis, né? Como os tributos não recuperáveis e os valores necessários para trazer esse estoque até o nosso estabelecimento, como fretes e seguros, tá? E a gente não inclui no valor dos estoques o frete e o seguro, se for pago pelo vendedor, não foi um ônus nosso, e os tributos recuperáveis. Se você vai recuperar, não é custo, é um ativo, né? Então vamos pensar aqui, ó, duas situações. Na situação 1, a empresa adquiriu R$1.000 em estoques, sendo que R$200 são tributos recuperáveis, ICMS e IPI. Como é que eu vou reconhecer esses estoques? Eu vou reconhecer assim, ó, estoques 800 e ICMS e IPI a recuperar, botar aqui, ó, tributos a recuperar 200, né? Por quê? 200 não é custo ou despesa, é um ativo, é um valor a recuperar. Então só entra no meu custeamento dos estoques, ó, 800. Os tributos a recuperar, como eu vou recuperar, não vai ser valorado aí junto com os estoques. Eu preciso segregar aqui, ó, minha conta de ativo estoques 800, minha conta de ativo tributos a recuperar 200, o somatório é 1.000, né? Em razão dessa aquisição aqui de 1.000. Agora vamos analisar aqui uma segunda situação em que eu comprei R$1.000 de estoques, mas todos os tributos são não recuperáveis. Nesse caso, o meu custo desse estoque é o 1.000, porque eu não tenho mais nada a recuperar, né? Não tenho ICMS a recuperar, não tenho IPI a recuperar, não tenho ICMS sobre frete a recuperar. Então eu preciso gastar agora esse valor de 1.000 para ter esses estoques. Então nesse caso aqui, eu iria lançar nos meus estoques o valor de 1.000. Não teria tributos a recuperar, enfim. Então, o que a gente guarda de lição aqui é a importância em segregar certos valores do estoque quando nós temos tributos a recuperar, tá? Ou quando frete, seguros foram pagos pelo vendedor também, eles não entram no valor do estoque, tá? Isso é importante para a gente custear adequadamente os estoques, ó. Principalmente, né? Qual é o mais importante aqui? São os tributos. Os tributos recuperáveis, eles não compõem o valor do custo dos estoques, e os tributos não recuperáveis, se você já perdeu, né, não vai recuperar, vai compor o custo dos estoques, tá bom? Isso é o aspecto mais importante aqui. Vamos ver como é que isso pode aparecer, ó. O ICMS é o imposto de competência dos estados e do DF. A respeito disso, é correto afirmar que os valores a recuperar estão representados como saldos credores na escrituração mercantil, devedores na linguagem fiscal. Vamos lá, valores a recuperar. Na linguagem fiscal, um valor a recuperar é o quê? É um crédito de ICMS que você vai apropriar na sua escrituração fiscal, né? Então, na sua escrituração fiscal, um valor favorável para você é um crédito de ICMS. Então, quando você compra estoque e tem ali o ICMS destacado, o IPI destacado, e você vai recuperar o valor, você vai apropriar esse crédito na escrituração fiscal. Então, na escrituração fiscal, esse valor é um crédito, tá? Só que na sua contabilidade é um valor favorável para você. E como é que você registra valores favoráveis, direitos na sua contabilidade? No ativo. E ativos são contas devedoras. Então, se você tem imposto a recuperar,
Tá lá, ó, imposto, ICMS a recuperar é o inverso do ICMS a recolher. Se o ICMS a recolher é ruim, o ICMS a recuperar é bom, portanto é um bem, é um direito, né? Bem não, é um direito que você tem de recuperar esse valor. E onde é que a gente escritura na contabilidade os direitos? Na conta de ativo, e ativo são contas devedoras, né? Então, ó, o valor a recuperar de imposto estão representados como saldos credores na escrituração mercantil, não, como saldo devedor, conta de ativo, ICMS a recuperar no ativo. E na linguagem fiscal eles são créditos e não débitos. Então, errado esse item aqui. Item 2. O ICMS não cumulativo, pago na aquisição de mercadorias para revenda, integra o custo de aquisição do bem e estoques inventariados. Pessoal, se o ICMS é não cumulativo, significa que você vai recuperar. Então, se você comprou a mercadoria ali, ó, por 1.000 para formar o seu estoque para revenda, e dentro desse 1.000 tem 200 de ICMS, como é que você vai fazer? Você vai fazer assim na sua contabilidade, ó. Estoques 800, ICMS a recuperar 200. Isso aqui é um direito que você tem, um ativo, é algo que você vai recuperar. Por quê? Porque é não cumulativo. Então, você vai compensar com as operações futuras, né? O imposto devido vai ser compensado com o que foi cobrado antes, porque é não cumulativo. Então, é um direito que você tem. A questão diz aqui que você vai recuperar, porque você é contribuinte do ICMS. Você vai aplicar as técnicas de não cumulatividade, que é confrontar os débitos e os créditos do imposto. Então, nesse caso, ó, não integra o custo de aquisição. O valor do imposto a recuperar não é custo do estoque, né? Apesar do estoque ter custado 1.000, você vai registrar nos estoques, na contabilidade, apenas 800, porque 200 não é estoque, 200 é imposto a recuperar, é outra coisa, tá bom? Não compõe o valor dos estoques. Então fica incorreto aí, porque não integra, né? Não integra o custo de aquisição dos bens. As duas incorretas aqui. Em se tratando de testes de superavaliação da conta de estoques do ativo circulante, os testes são geralmente orientados às contas do próprio ativo e de receitas. Por exemplo, considerando-se o método das partidas dobradas, é possível que quando a conta ativo e estoques de mercadorias para revenda esteja superavaliada, a receita de mercadorias para revenda também esteja superavaliada. Bom, nós temos várias noções aqui, algumas a gente vê dentro da auditoria tradicional, o módulo de auditoria tradicional, auditoria independente. Você vai ter a oportunidade de aprofundar conceitos, né? Mas eu vou trazer aqui então ainda de forma superficial, né? O que é teste principal e teste secundário? Bom, na contabilidade, como a gente tem o débito e o crédito, então toda vez que você testa a conta que recebe o débito, automaticamente você está testando a conta que recebe o crédito, né? Porque são duas pernas. Então, quando você testa uma coisa, você está testando outra coisa. Então, quando você faz um teste principal em uma conta, você está testando também secundariamente a outra conta, tá? Isso acontece. A questão avança um pouquinho mais aqui para a gente descobrir aqui o ciclo, né? Acerca do ciclo de negócio envolvido aqui, quais são as contas afetadas. Nós estamos dizendo que há uma superavaliação do estoque e o teste principal geralmente é orientado à conta do próprio ativo. Ativos são mais testados para superavaliação, ok? Isso é um pressuposto da auditoria, tá? Que a gente vai trabalhar dentro do módulo de auditoria independente. E de receitas, aqui é que a gente vai observar, né? Então vamos lá. Se a conta de estoques está superavaliada, a conta receita também está superavaliada. É isso que a questão está nos dizendo. Bom, quando você se deparar com uma questão assim, pense no ciclo de negócio completo. Quais são as contas envolvidas quando você realiza a aquisição de estoques
vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Vou limpar a telinha. Vamos começar a pensar. O ciclo de negócio de aquisição de estoque envolve quais contas? Vamos lá. Vamos fazer o ciclo completo aqui, ó. Comprei estoques. Comprei estoques. Como é que eu pago esses estoques? Fornecedor, conta de passivo, né? Então eu tenho aqui, fornecedor. Que mais? Quando eu vendo esse estoque, eu tenho a baixa do estoque aqui, ó, 500, né? Reconheço o CMV, custo de mercadoria vendida, por 500. Reconheço uma receita de venda, digamos, de 2.000 e registro a minha receita de venda no caixa, por exemplo. Caixa de 2.000. Esse seria o ciclo completo de aquisição de estoques e posterior venda, né? Então, quando você desenha isso, você tem a ideia de todas as contas envolvidas. Agora é só pensar, quando eu mexo em uma, o que é que eu afeto em outra? Vamos pensar agora sobre isso? Olha só. Superavaliação da conta estoques. Vamos lá. A minha conta estoques está aqui, ok? Vamos lá. Como é que eu superavalio estoques? Eu superavalio estoques registrando ingressos maior do que o devido, né? Ou não registrando as baixas do estoque. Vamos pensar aqui quando eu registro o ingresso do estoque em um valor maior do que o devido. Vamos imaginar que, ao invés de 1.000, que é o valor correto dessa aquisição, eu registro de forma equivocada 1.500. Então, quando eu erro para mais a minha conta estoques, qual é o impacto disso? Fornecedor não vai ser mais 1.000, vai ser 1.500 também, tá? Então, eu afeto imediatamente, ó, a conta estoque e a conta fornecedor. Então, se eu erro para mais a conta estoque, eu erro para mais a conta fornecedor, ok? Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade de eu superavaliar a minha conta de estoques? Bom, eu posso superavaliar a minha conta de estoques registrando essas baixas aqui, ó, por valores menores do que o devido, né? Então, aqui, ao invés de eu ter reconhecido 500, que é o valor correto, eu poderia ter baixado apenas 200. Se eu baixo apenas 200 aqui, onde é que eu vou impactar essa conta? Vou impactar aqui, né? Eu vou reconhecer um CMV não de 500, mas um CMV de 200. Então, veja, se eu superavalio a minha conta estoques, a gente consegue perceber que a gente está superavaliando também a conta fornecedores, ou se eu superavalio a minha conta estoques em razão de um reconhecimento menor aqui dessa baixa, eu poderia subavaliar minha conta de custos, né? São essas possibilidades. Aí eu pergunto para você, tem alguma coisa a ver com receitas aqui? Não, não tem nada a ver com receitas. A partir do momento que eu coloquei todas as contas na mesa, eu consigo enxergar todos os efeitos possíveis. E eu não tenho nenhuma referência aqui, ó, receita de vendas, né? Eu não mexo, o processo de aquisição de estoques, eu não mexo com a receita de vendas. Se eu reconhecer aqui 3.000 ao invés de 2.000, ou se eu reconhecer um valor menor de 1.000, eu vou afetar o caixa, né? Então, eu não tenho interferência aqui na conta de estoques e na conta de fornecedores a partir de qualquer consideração errada que eu faço na minha receita de vendas. Então, quando a questão diz aqui, ó, é possível que quando a conta de estoques de mercadoria, deixa eu pegar outra cozinha aqui, ó, a conta de estoques de mercadoria para revenda esteja superavaliada, é possível que a receita de mercadorias também esteja superavaliada? Não, a gente viu que não interfere aqui na receita de vendas. Agora, o que é que eu posso afirmar? Quando eu superavalio a minha conta de estoques, eu posso superavaliar fornecedores e eu posso subavaliar CMV. Seriam duas conclusões possíveis e nenhuma dessas duas conclusões se encaixa
na nossa questão aqui. Portanto, fica incorreto essa assertiva. Bom, essa equação aqui é bem importante, né? Porque ela vai permitir que você chegue a diversos juízos acerca dos valores dos estoques. A gente tem essa equaçãozinha básica aqui, ó, em que um lado dessa equação precisa ser igual ao outro lado. Porque se for diferente, ou seja, tem que ser zero, né? Tem que ficar assim, ó, 10 igual a 10, né? Senão, significa que há alguma distorção. E o que é que significa essa fórmula? Estoque inicial mais entradas precisa ser igual ao estoque final mais saídas. Dito isso de uma forma didática, seria o seguinte, olha só, tudo que você já tinha, mais o que você comprou depois e se somou a essa quantidade que você já tinha, tem que ser igual a tudo que saiu, tudo que você vendeu, mais ao que sobrou. Então é uma equação bem lógica, né? Tudo que você já tinha e mais o que você trouxe para compor esse estoque seu tem que ser igual ao que vendeu e ao que sobrou. Essa equação não pode ficar desequilibrada, tá? Se houver diferença no lado dos estoques, ó, vamos presumir que há omissão no registro de entradas. E se houver diferença no lado das saídas, vamos presumir que houve venda de mercadoria sem nota fiscal. Pessoal, pensa nessa equaçãozinha aqui, ó, de uma forma bem simples. Imagina o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, que você vai sair para uma festa e você tem R$50 na carteira, tá? Então, ó, o seu estoque inicial é R$50 na carteira e você está indo para essa festa. Aí você entrou no carro, uma amiga sua, um amigo seu que está te devendo R$50, te pagou R$50. Então, agora na sua carteira tem R$100. Aí você foi para a festa e gastou 40 lá. Saiu R$40 da sua carteira, foi o que você gastou nessa festa. Então, o seu estoque final é quanto? Precisa sobrar quanto? Olha, você tinha 100, se você gastou 40, tem que sobrar 60, né? Então, veja que é uma equação lógica, né? Você pensa aí, ó, como se fosse na sua carteira. Tudo que eu tinha mais o que entrou é igual ao que eu gastei mais o que sobrou. Veja que do lado da equação nós temos 100 e do outro lado da equação nós temos 100. Significa que não há nenhuma irregularidade aparente aqui. Agora imagine que você vai inspecionar a sua carteira. Você vai inspecionar a sua carteira, ou seja, você vai fazer a contagem física de estoques. E aí quando você vai fazer essa contagem física dos estoques, você verifica que não há R$60, há apenas R$30. Então, ó, o nosso lado da equação aqui não tem mais 100, ficou R$70, né? E esse desequilíbrio, ó, dizendo que tem 100 de um lado e 70 do outro, você vai presumir o quê? Que é essa diferença de 30 é venda de mercadoria sem nota fiscal, porque a contagem física revelou que não é 60 que você tem, é 30 apenas. Então significa que você deu saída aí a esse dinheiro que você tinha na sua carteira, né, e comprou aí alguma coisa e não registrou na cabeça essa aquisição, né? Transforme isso aí para o mundo empresarial. Então você vendeu o estoque do que você tinha, mas não registrou. A gente vai considerar então que é uma presunção de venda de mercadoria sem emissão de nota fiscal. Então essa equaçãozinha vai ajudar a gente a resolver muitos probleminhas aí relacionados a estoque. Uma outra fórmula tradicional aí é a fórmula do CMV, que você aprende em contabilidade geral, né? CMV, custo da mercadoria vendida, é igual ao estoque inicial mais compras, menos o estoque final. Isso é igual ao CMV. É matéria de contabilidade geral aqui. Mas a gente pode chegar a muitas conclusões a respeito dessa equação. E as provas normalmente questionam, pessoal, assim, ó. Há uma infinidade de perguntas desse jeito aqui, ó. Quanto maior ou menor for o x, menor ou maior será o y. Então a prova vai trazer para você assim, ó, quanto maior ou menor for o estoque inicial, menor ou maior será o custo
ou lucro, né? E por aí vai. Então isso dá uma infinidade de perguntas possíveis, né? A prova pode te perguntar assim, ó. Olha, se você superavaliar o estoque inicial, o que é que acontece? Você não vai... você precisa saber que isso vai gerar um custo maior e vai gerar um lucro contábil menor. A prova vai te perguntar, o que é que acontece se você superavaliar o estoque final? O que é que vai acontecer? Vai gerar um custo menor, consequentemente um lucro contábil maior. E por aí vai, né? É uma permutação de perguntas aqui, ó. Então a pergunta vai ser no sentido de que quando superavaliar X ou quando subavaliar X, o que é que acontece com Y? Sendo que Y é o custo e o lucro. E decorar isso aqui não dá, né, pessoal? Você não vai decorar isso aqui. Então, como é que você vai aprender a fornecer todas essas respostas aqui, ó? Quanto maior ou menor for o X, sendo que X são essas duas variáveis aqui, e o maior e o menor é a superavaliação e a subavaliação, né? Maior ou menor será o Y, sendo que Y é custo e lucro. Então, para você responder as dezenas de perguntas possíveis de serem feitas a partir da super ou subavaliação de estoque inicial e estoque final e as suas consequências no custo e no lucro, para você ter tudo isso na mente aqui, você vai recorrer a um macete aqui muito fácil, pessoal. Primeiro, você precisa ter essa formulazinha na mão, ó. Fórmula do CMV. CMV igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Se você tem essa fórmula na mão, fica fácil você responder qualquer uma dessas perguntas aqui. E como é que você vai fazer isso? Vamos imaginar que a prova te perguntou assim, ó. Olha, se você super avaliar o estoque inicial, o que é que acontece com o custo? O que é que acontece com o CMV? Vamos responder essa pergunta aqui? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, pegue a equação e coloque valores hipotéticos aqui, que você vai admitir hipoteticamente que são os corretos. Então, ó, se meu estoque inicial é 10, eu comprei 2, ficou 12 e sobrou 6, o meu CMV será 6, tá bom? Então vamos admitir que essa situação é a situação real, a situação correta. Agora vamos responder a questão da prova. A prova perguntou o que é que acontece se você... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.